A Revolução Cultural Silenciosa. Como a esquerda radical assumiu o controle de todas as instituições, de Christoph Ruffel. Esta é uma análise literária e não uma narração audiobook da obra. Não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor, e pode ainda conter ilações, exemplificações ou comparações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Recomenda-se que o livro seja adquirido e lido na íntegra. Christoph Ferguson Ruffel é norte-americano formado em Ciências Sociais no foco de Relações Exteriores e mestrado em Artes e Estudos Liberais, que é um campo do saber acadêmico que se especializa em crítica social, estudos comportamentais, ciências humanas e ciências naturais. Atuou como diretor de documentários para a TV, também foi pesquisador social e participa de palestras e congressos de temas conservadores e anti-woke, antifeministas, anticomunistas, essas coisas. Antes de tudo, esclareço que essa análise eu utilizo a versão do livro em inglês, que foi lançado em 2023 pela Broadside Books, no título original American Cultural Evolution, How the Radical Left Conquered Everything, ou A Revolução Cultural Americana, como a esquerda radical conquistou tudo. Mas, porém, a editora Faro Editorial lançou uma edição em português em 2024 e está disponível nas livrarias. Mas, então, sobre o livro em si, o autor chama a atenção para a ideologia, segundo ele, que impulsiona a política da moderna esquerda, ou como é chamada, a nova esquerda, que consiste em dar vazão a conceitos e teorias antigas, desde Marcuse e Angela Davis, mas repaginadas por uma geração ainda mais intolerante e radical de ativistas e militantes, universitários sobretudo. Mas o começo dessa percepção para Chris Ruffel ocorreu quando ele trabalhava como jornalista político em Seattle, nos Estados Unidos. Bastou ele denunciar a falta de moradias da cidade, fazendo repercutir as deficiências do poder público e a questão dos moradores de rua, e repentinamente ele se tornou alvo dos militantes raivosos de esquerda. Ele e sua esposa passaram a serem ameaçados, seu filho mais velho exposto e perseguido, e tudo na tentativa covarde de fazê-lo silenciar. Ele conta que, na época, até simpatizava com temas da esquerda, mas depois desses episódios ele percebeu a verdadeira face dos progressistas, que é de ódio e violência extrema contra quem destoar das bandeiras ou métodos que eles defendem. Mais tarde, Ruffel voltou sua atenção para as escolas, para o programa educacional, ao detectar que as matérias escolares estavam doutrinando ao invés de ensinando os componentes básicos da escolarização. Descobriu que a chamada teoria crítica das raças havia se tornado disciplina formal para os alunos de todas as etapas de graduação. E investigando, ele soube que os conteúdos dessa matéria se resumia em dividir os estudantes entre oprimidos e opressores, e que os brancos eram estruturalmente racistas. Eram os supremacistas brancos. Foi quando o UFO concedeu então uma entrevista no programa de televisão Tucker Carlson, Tonight, e expôs o que estava acontecendo nas escolas de Seattle, e certamente em todos os Estados Unidos. E na ocasião ele apelou para que o então presidente Donald Trump abolisse essa disciplina do currículo escolar, mediante decreto presidencial. E tal foi a repercussão que, no dia seguinte, o próprio chefe do gabinete do presidente telefonou a Chris Ruffel, comunicando que as providências foram tomadas nesse sentido. Com isso, o autor tornou-se agora alvo do ódio, não apenas dos radicais progressistas de Seattle, mas também de todos os Estados Unidos. Mas devo aqui acrescentar que, após assumir o governo de Joe Biden, ele revogou o decreto de Trump e voltou a permitir essa infecção marxista de novo nas escolas. Mas que vai além do ambiente escolar e contamina instituições das mais diversas áreas e setores, e, nas palavras do autor, espalha pela vida uma deterioração que abala os alicerces do país, a igreja, o local de trabalho, a casa, o lar de cada cidadão. E para explicar a Revolução Cultural da América, que na versão lançada no Brasil a editora chamou de Revolução Cultural Silenciosa, o autor recorre aos anos 1975 e destaca o embate ideológico nos Estados Unidos, onde, de um lado, o dissidente soviético Alexander Solzhenitsyn expunha o engodo e crueldade do regime comunista na União Soviética, e, de outro lado, a comunista Angela Davis, ativista dos Panteras Negras nos Estados Unidos e membro do Partido Comunista. Ela espalhava as mentiras marxistas de que o capitalismo é mau e o comunismo é o paraíso na Terra. Ambos viajavam o mundo, cada um contradizendo o outro. Os fatos que Solzhenitsyn trazia baseavam-se na sua própria experiência naquele regime. E como muitos dos seus antigos conterrâneos, ele viu e experienciou as prisões, gulags e campos de prisioneiros espalhados pelo território soviético, enquanto que a militante Angela Davis fazia propaganda baseado na crença ideológica e no seu comprometimento político com o Partido Comunista. Na época, ela acusava os Estados Unidos de opressor e a União Soviética, acredite,
que prendia, assassinava e torturava opositores, de justo e maravilhoso país para as minorias pobres e negras, etc. Até que numa turnê dela pela União Soviética, ela foi abordada por alguns dissidentes tchecos, que chamaram e clamaram que ela intercedesse pelas pessoas na Tchecoslováquia que estavam sendo perseguidas e presas pelo regime comunista. Mas ela, no seu arrogante impulso e desprezo, proferiu que eles mereciam o que estava acontecendo a eles, porque se opunham ao Estado. E nesse momento, na descrição que faz o autor, ela revelou a verdadeira face do comunismo, o compromisso que todo marxista tem de defender o partido e o Estado, não importa o mal que eles estejam praticando, mostrando, como nesse caso, que os ideais de liberdade, justiça e fraternidade eram apenas propaganda e abstração, sem nada de verdade para qualquer líder comunista praticar. E desde então, homens como Solzhenitsyn, Ruffalo e tantos outros se esforçam para mostrar isso aos adormecidos em todo lugar, com o desafio de que, após o colapso da União Soviética, as teorias marxistas se camuflaram sob outros nomes e aparências, e achou, nos Estados Unidos e países latino-americanos, o esconderijo perfeito para infiltrar-se e silenciosamente germinar sua corrupção e seus frutos malignos outra vez para o mundo. E para Chris Ruffalo, o episódio de George Floyd nos Estados Unidos em 2020 trouxe à evidência a realidade de que o comunismo tinha de fato penetrado profundamente nas mentes e corações dos americanos e dominado, além das universidades, também empresas, grandes corporações, o esporte e, especialmente, setores-chave no governo federal. E nessa eventualidade, culminou na morte de Floyd. E militantes de toda parte então eclodiram os velhos slogans de Angela Davis nos anos 1970 e trouxeram o resgate da propaganda anticapitalista e anti-ocidente, de que a nação americana é racista, homofóbica, machista, extremista branca e blá 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 blá. E na esteira dessa gincana ideológica chamavam pelo fim do cristianismo, do homem hétero, o fim do casamento, a destruição do capitalismo e tudo mais que faz parte do cardápio progressista, a tal da inclusão social, equidade, diversidade, essas coisas. E tudo isso querendo gerar uma guerra civil, queimando quarteirões inteiros, assassinando pessoas nas ruas, destruindo casas e comércios, supondo que das cinzas da revolução farão renascer a nova ordem ou a nova civilização, que seria igualitária, justa, sem Deus e governada por um regime comunista global. Mas ao mesmo tempo uma pergunta incomodava a muitos. Como e em que momento essa radicalização e sentimentos tão antipatrióticos cresceram e dominaram nossos jovens, adolescentes e cidadãos em geral, sem que se percebesse o tamanho e radicalidade daquilo? E a resposta oferecida por Chris Ruffalo é que essa nefasta ideologia sorrateiramente instalou-se na cultura, e de lá, silenciosamente migrou-se para todos os setores da sociedade, a administração pública, a indústria tecnológica, o ramo da medicina, farmacêutica, a área militar e alimentar, a economia, etc. Mas, para compreender adequadamente como isso se deu, o autor recua no tempo e oferece um panorama a partir de 1968. Nessa década, os Estados Unidos sofria um momento caótico de protestos. Tanto de estudantes quanto de trabalhadores, também violência urbana e um forte apelo social por uma revolução. E na cabeceira desta, alguns intelectuais notórios que injetavam nas consciências das massas o pensamento revoltoso, também o ódio ao atual sistema capitalista vigente, o desprezo aos ricos e aos empreendedores e o pressuposto da vítima social de uma opressão histórica e sistêmica que só poderá ser equalizada quando os negros comunistas, os homossexuais marxistas e as feministas de cabelo azul e sovaco cabeludo, claro, tomarem o poder. E dentre esses pensadores da nova esquerda, para lembrar o livro de Roger Scruton, estão Herbert Marcuse, a própria Angela Davis, Derek Bell, o intelectual negro, e ninguém mais, ninguém menos do que nosso patrono da educação, Paulo Freire. Foram essas figuras, escreve o autor, que criaram as disciplinas de teoria crítica, pedagogia do oprimido, teoria crítica da raça, essas coisas, e que delas, centenas de outras subdisciplinas povoaram as universidades, as escolas, a burocracia estatal, as expressões culturais como cinema e televisão, enfim, tomaram conta da sociedade e moldaram a linguagem, a política e tudo mais. E para mais abrangência, ou para um estudo mais especializado sobre cada uma dessas filosofias, eu recomendo a obra Até o Abismo de Stuart Dreyfus, em que ele aborda tudo que saiu da escola de Frankfurt, a maior disseminadora de marxismo cultural que já existiu. E já para saber os efeitos disso na linguagem e no pensamento coletivo das massas, por assim dizer, eu indico o excepcional livro
Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, de Nini Borges e Patrícia Silva. Fica a dica. Mas, em se tratando desses ideólogos marxistas, o que fizeram foram criar estratégias para penetrar suas teses nas instituições e desenvolver de lá as mudanças culturais que queriam produzir. A sociedade, então, tornou-se o laboratório onde aplicavam suas teorias e assistiam os efeitos delas percorrer na sociedade. E em cada área social, política e cultural, foram elas transformadas em armas psicológicas, moldando o senso comum e a opinião pública, formando, portanto, militantes convertidos ao fanatismo ideológico marxista. O objetivo final era a tomada absoluta do poder governamental, primeiro a nível local, nacional e depois mundial. E a grande vitória que a nova esquerda obteve foi enganar a população e disfarçar suas teses políticas de raça, minorias e vitimismo numa espécie de moralidade pública oficial. E todos os que discordassem de que existe racismo estrutural, machismo sistêmico, misoginia nas instituições e nas famílias, etc., então, essa pessoa é má e negacionista e deve ser, imagina você, cancelada, bloqueada e expulsa do convívio social. Nada novo debaixo do céu, né, como diz a escritura. Diversidade, inclusão e essas baboseiras politicamente corretas tornaram-se então sinônimos de virtude moral elevada. Um dote espiritual que só os mais elevados na sociedade podem demonstrar. Mas é pura estupidez, isso sim. Mas numa cultura onde uma geração inteira foi idiotizada pelo método Paulo Freire, não há como ser diferente, né? O estúpido é exaltado como um grande intelectual e os psicopatas são celebrados como heróis da democracia. Vede. Isso é uma opinião minha, tá? Não está no livro. Mas a besta sem cabelo que está no STF, relixando suas ondas de ordens imorais como se fosse um deus, quando não passa de um ser maligno, vaidoso, sem caráter, imbecil, vestindo preto e se achando um ser de luz. Não tá desse jeito. São essas figuras que no seu período estudantil foram lapidados por Paulo Freire, Marquise e esses bostas da escola de Frankfurt e da nova esquerda. Mas o objetivo ainda é revolucionário, diz o autor. Os ativistas de agora querem o mesmo que os das décadas anteriores, substituir os direitos individuais por direitos baseados em identidade de grupo e pôr em prática um modelo de redistribuição da riqueza baseada em raça, em censura da liberdade de expressão e outras formas de ditadura. É uma ruptura da ordem vigente, é disso que se trata. E nas primícias desse movimento está Herbert Marcuse, o pai da Revolução na ótica do autor. Em 1967, para você ter ideia, em Londres, esse filósofo do mal expressou numa conferência que era necessário se provocar no mundo uma revolução total contra o Ocidente. Nessa mesma palestra ele criticou a submissão do homem ao sistema e o que ele chamou na época de síndrome do capitalismo tardio. Angela Davis estava na plateia junto com tantos outros intelectuais marxistas ali presentes. Passou-se a considerar estratégias para provocar uma ruptura cultural no Ocidente e Marcuse deu amplo apoio ao movimento hippie por iniciarem uma rebelião sexual, moral e política. E dizia ele que esse era o caminho para a libertação do véu materialista e ideológico que a velha sociedade tinha legado àquela geração. E tal era o clima da plateia que, ao final da palestra de Marcuse, eles acenderam cigarros de maconha e fumaram, incluindo o próprio Marcuse. Logo daí em diante, muitos dentre os jovens devotos do comunismo passaram a tratar Marcuse como o segundo Karl Marx, e seus livros eram a bíblia do movimento revolucionário que nascia na América e no mundo, e teria, dali para frente, o nome de Nova Esquerda. E dentre esses livros, eram consumidos pela juventude marxista O Homem Unidimensional, Um Ensaio para a Libertação e Crítica da Tolerância Pura. Todos continham um fundamento teórico e métodos para uma revolução no Ocidente. E dizia-se que a sociedade capitalista moderna havia criado os meios perfeitos de repressão à classe trabalhadora, dando-lhes confortos materiais e desejos de consumo, com os quais eles ficavam viciados e presos ao sistema de alienação burguesa. E por mais paradoxal que pareça, além dos jovens universitários, a teoria crítica de Marcuse foi abraçada pela elite rica e abastada, justamente a que o marxismo clássico e neomarxismo de Marcuse acusavam de serem opressores capitalistas. E juntos, todos esses estenderam o caos para causar a mudança social que queriam. E a violência seria, para eles, o catalisador do progresso. Um mal necessário para derrubar o atual sistema e impor outro. E tanto aquela época como agora são
Essa elite super rica quem mais apoia e financia as revoluções sociais nos países capitalistas. Soros, Gates, os Rothschilds são exemplos muito claros disso. As economias capitalistas, dizia Marcuse num dos seus livros, criaram a prosperidade generalizada, mas em vez de libertar o homem, geraram uma nova estrutura de manipulação e controle. A liberdade se transformara em escravidão e o progresso gerou barbárie. Em outras palavras, cito agora Christopher Ruffel, o autor, a condição prévia para a revolução é a desintegração completa da cultura, da economia e da sociedade existentes. Em resumo, foi Marcuse quem ensinou que o tal novo regime ou nova sociedade só poderia surgir por meios subversivos e, aparentemente, não democráticos, nas próprias palavras dele. Esses meios, por sua vez, conforme explica Ruffel, são a censura de ideias, a supressão política e a suspensão do direito de liberdade de expressão para aqueles que fossem considerados inimigos da revolução. E embora Chris Ruffel se refira aos Estados Unidos quando aponta determinados problemas que ele e outros conservadores têm enfrentado, podemos fazer um comparativo exato com o que também está acontecendo no Brasil. Isso eu mesmo fazendo a ilação aqui, né? E se na época de Marcuse chamavam os que se opunham às ideias revolucionárias deles de inimigos da revolução, e daí censuravam, perseguiam, assassinavam e etc., hoje em dia se chama inimigos da democracia, né? Todo mundo que se opõe ao projeto comunista é inimigo da democracia. Mas veja só, repare que o autor, nesse trecho, fala em suspensão da liberdade de reunião. Pois foi proibida a personalidade da direita, como o Bolsonaro, aqui no Brasil, encontrar-se ou falar com o presidente do seu partido, assim como há outros apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que por força de um inquérito ilegal foram igualmente proibidos pelo Supremo Tribunal de encontrarem-se ou conversar com outros apoiadores de Bolsonaro sob risco de serem presos por desobediência ou ataque à democracia. Ou às instituições, né, democráticas. O que isso é senão uma suspensão da liberdade de reunião? Também jornais e meios de comunicação como a emissora Jovem Pan, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo e até imprensas de esquerda foram censuradas, receberam ordens de excluir determinadas postagens e reportagens de suas publicações, tudo sob pena de elevadas multas. Uma clara censura de ideias, ou seja, certas ideias não podem circular no meio público. Determinadas opiniões não são bem-vindas, como as que criticam o governo de esquerda ou os divinos ministros do STF. A circulação de ideias livremente foram proibidas pelo arbítrio dos deuses do STF, para parafrasear a autora doutora Cláudia Piovesan, no seu livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, que aproveito e deixo aqui a recomendação da leitura. E por fim também a suspensão da liberdade de expressão. Faz também isso parte do arsenal usado para destruir a lei, a ordem e a justiça em nosso país, tanto quanto na época de Marcuse nos Estados Unidos. E o fato mais marcante nesse sentido, falando ainda do Brasil, foi o banimento do X, o antigo Twitter, como também já havia ocorrido a redes sociais como Rumble e outros que tentaram se viabilizar aqui no Brasil, todos acusados de atos antidemocráticos praticados quando tais plataformas davam liberdade de expressão a todas as pessoas, conforme a Constituição do nosso país advoga. Mas para o STF só deve ter liberdade de expressão nas redes sociais a turminha woke, os ativistas da extrema esquerda e os que elogiam os supremos mimados da toga preta. Qualquer outra opinião deve ser banida das redes com o próprio perfil e conta do usuário atrevido que resolveu falar o que pensa. E caso a rede social ou a plataforma não excluir sumariamente o usuário, então aquela rede social inteira será fechada e proibida de operar no Brasil. Essa é a escalada ditatorial que estamos. E Marcuse já tinha traçado todos esses métodos desde os anos 1970, só que ele previra e incentivara a prática desses métodos pelas chamadas massas de manobra da esquerda, no movimento de subversão que escalonava desde o povo, a mídia e a tomada de poder no governo. Mas, para surpresa geral, foi Alexandre de Moraes e seu consórcio de aprendizes de opressores quem resolveu implantar os ensinos do mestre Marcuse. Curioso, fazendo eu esse comentário, que foi na Alexanderplatz, a maior e mais conhecida praça de Berlim, na Alemanha, que Marcuse decidiu seguir os ensinos de Karl Marx, quando ainda era integrante de facções comunistas revolucionárias como a de Rosa Luxemburgo. E, ironicamente, no Brasil, tantos anos depois, um homem chamado Alexandre, instalado na Suprema Corte na Praça dos Três Poderes, a mais importante de Brasília, decidiu também seguir as lições mais radicais e malignas desse mesmo Karl Marx que Marcuse se inspirou. Mas de volta aos Estados Unidos da década de 1970,
Campanha de terror, bombardeios, terrorismo, atividades de guerrilha e todo tipo de caos ocorriam em inúmeras cidades ou campos universitários, motivados pelas ideias revolucionárias que Marcuse disseminava. Jornais como The Guardian o chamava de líder ideológico da nova esquerda, e ele apregoava em suas entrevistas a guerrilha política, a luta de libertação continental e a revolução negra armada. Era o uso do mal como ferramenta de mudança social, ou em outras palavras, era a dialética negativa de Theodor Adorno da Escola de Frankfurt, colocada em prática, como bem queria Marcuse, com o qual Adorno trocava correspondência. No fim das contas, porém, o governo americano, através do FBI e de mais forças de segurança, conseguiu vencer as organizações armadas comunistas subversivas, e a lei e a ordem foi reestabelecida após longos meses de conflitos e anarquia. Sentindo-se então frustrado e afastado do seu ofício de professor universitário por uma aposentadoria forçada, Marcuse foi obrigado a rever seus métodos, mas não seus conceitos. Ele deliberou que a tática da nova esquerda deveria agora se concentrar exclusivamente na infiltração e tomada das instituições, a começar pelas universidades. A nova esquerda precisa agora mais do que nunca, escreveu ele a um promissor aluno e seguidor, Rod Dusky, que despontava na época como líder estudantil, retornar às suas origens, abandonar o caminho radical e reconstruir seu poder nas universidades e, no longo prazo, mover a revolução para a sociedade. O próprio Marcuse detalhou isso no seu livro Contra a Revolução e Revolta, de 1972, dando forma e início ao que se chamou depois de Guerra Cultural. E assim, até 1977, aquela constelação de radicais que orbitava Marcuse, desde os intelectuais da esquerda limpinha até os guerrilheiros urbanos como Panteras Negras ou similares, tinham se debelado, dissolvido seus grupos e a maioria estava nas universidades, travestidos de estudantes sérios. Mas o que queriam continuava sendo a revolução, só que agora a estratégia era conquistar de cima para baixo, atingir os altos postos das escolas, empresas e instituições e de lá promover uma mudança social radical. E foi com esse intuito que surgiu no cenário norte-americano a comunista radical disfarçada de filósofa e aluna de Marcuse, Angela Davis. Nos anos 1970, ela já era um ícone da nova esquerda, graças ao seu ativismo político violento e armado. Ela, na época, cumpria detenção na prisão aos 26 anos de idade e se correspondia com seu professor Herbert Marcuse. Um revolucionário, disse Angela ao reverendo Cecil Williams, quando estava ela ainda presa, quer mudar a natureza da sociedade de uma forma a criar um mundo onde as necessidades e interesses das pessoas sejam supridos. No entanto, para criar esse mundo é preciso revolucionar todo o tecido da sociedade, derrubar a estrutura e aparelho político e de riqueza onde alguns indivíduos apenas usufruem daquilo que todo o povo produz. Com o devido apoio da mídia, Davis foi alçada então a celebridade. Com seu estilo Black Power e discurso habilidoso, ela inverteu a opinião pública e foi de guerrilheira violenta para vítima injustiçada da sociedade patriarcal, branco, racista. E com várias fotos bem trabalhadas e recortes de suas frases estampadas nos jornais, a esquerda mundial ganhou uma heroína para ressuscitar a inspiração e fervor da juventude em favor da revolução mais uma vez. Novos comitês comunistas foram abertos nos campos universitários. Campanhas de arrecadação de fundos foram criadas para ajudar na soltura de Angela Davis. E até artistas como John Lennon e Rolling Stones fizeram canções para homenageá-la. Sweet Black Angel, de 1972, ou Doce Anjo Negro, foi composta em 1972, para reverenciá-la. Até o governo comunista da União Soviética instou as crianças de lá para que escrevessem cartas em apoio e admiração à alegada presa política defensora dos negros. Davis era o que se pode chamar de projeto comunista, incubado desde a infância. Cedo ela saiu de casa para viver e estudar em Nova York, com uma família comunista militante em Greenwich Village, um famoso antro de esquerdistas teóricos radicais, responsáveis pelo renascimento intelectual da esquerda nos Estados Unidos. Mas antes disso, ela teve o infortúnio de ser educada por pais marxistas militantes. Seu pai e sua mãe eram comunistas raiz e empenhados a passar a ela a infecção mental deles próprios, o que deu certo, Na escola onde ela ganhou bolsa de estudos, os professores eram membros do Partido Comunista. E seus colegas de classe, muitos se tornaram conhecidos subversivos nas fileiras radicais comunistas anos depois. A escola Little Red Schoolhouse, a escola secundária que Angela Davis estudou, formou ideólogos da Revolução Marxista. E como a
própria Davis veio a confessar mais tarde, foi lá que ela conheceu o panfleto O Manifesto Comunista e aprendeu a amar o marxismo. Formada no ensino médio, ela recebeu uma outra bolsa para estudar numa universidade em Massachusetts. Lá ela conheceu os escritos de Kant, Hegel, Marx e principalmente de Herbert Marcuse e também de Adorno. E ela foi incentivada por Marcuse a estudar em Frankfurt, no Instituto de Pesquisa Social, diretamente com Adorno, e depois de volta aos Estados Unidos, continuaria os estudos com Marcuse como tutor. Nesse período, então, ela se infiltrou nos Panteras Negras e militou ao lado de vários grupos armados pela libertação social do jugo imperialista estadunidense, branco, patriarcal, sexista, opressor, segregacionista, heteronormativo. Ufa! Ela também se envolveu com diversos outros grupos militantes da esquerda e tentou formar até uma coalizão com o objetivo comum de derrubar a ordem econômica e social capitalista nos Estados Unidos. Mas nenhuma dessas facções duraram muito tempo, pois viviam em disputas internas por liderança e poder, típico da esquerda, né? E acabavam lutando mais entre si mesmos do que contra seu alegado inimigo, que era o sistema branco-burguês. Ela então resolveu se filiar ao Partido Comunista, por considerar que esse tinha uma base mais sólida e um foco mais consistente nos objetivos de longo prazo. E com o apoio do partido, fundou uma escola para formar militantes comunistas e também passou a doutrinar os alunos na Universidade da Califórnia, onde passou ela a dar aulas em 1969. Foi nessa época que ela organizou protestos que, dentre outros crimes, tinham cometido até homicídio. Militava pela libertação de presos negros e por aí. E como a tampa e a panela se combinam, ela se apaixonou por um desses presos e envolveu-se amorosamente com ele. O desfecho trágico foi que Angela se radicalizou cada vez mais. E tomada de ódio do bem, claro, como só os esquerdistas sabem sentir, né? Ela se aliou ao irmão de 17 anos de idade do seu amado preso, George Jackson, e organizou um sequestro e libertação de presos. Ela comprou armas e munição e instruiu o rapaz, de 17 anos, junto com mais 2 comparsas. Esses invadiram um tribunal onde um aliado estava sendo julgado. Fizeram o juiz, o promotor e alguns jurados de refém, pedindo em troca a libertação de seu irmão e de mais presos. E na saída do fórum numa van alugada, houve então troca de tiros com policiais, e os bandidos foram mortos, com a lamentável perda também da vida do juiz. Davis passou também a ser procurada depois disso, já que as digitais numa das mochilas dos sequestradores era dela, além de o registro das 4 armas usadas no crime também estarem no nome dela. E o número de telefone encontrado com os criminosos era justamente de uma cabine telefônica no aeroporto, onde testemunhas tinham visto Davis aguardando a ligação. Com o fracasso da operação, ela então comprou uma passagem nesse aeroporto, de São Francisco, e passou a fugir da polícia. E 2 meses depois foi capturada e presa. Era a época do governo Nixon. E ele, apesar de comemorar em rede nacional a prisão de Davis, teve de lidar com diversas turbulências sociais de manifestantes em favor da professora Angela, que havia tornado-se celebridade esquerdista e tornado-se escritora na prisão, dando entrevistas e publicando artigos para jornais, nos quais retratava a si mesma como presa política e ativista da liberdade negra contra a tirania estatal do homem branco capitalista. Suas ideias ajudaram então a forjar nas massas o sentimento de vítimas sociais do racismo sistêmico e, claro, da opressão do rico capitalista. Nascia daí o conceito de minorias sociais e de vítima do racismo estrutural das instituições. E como resultado, Angela foi a julgamento e com o argumento de ser vítima do sistema branco opressor e auxiliada por milhares de apoiadores em todo o país, que a mídia tinha feito a devida lavagem cerebral, ela foi absolvida de todas as acusações por um júri formado de pessoas brancas, a quem Angela acusava de racismo estrutural. Que ironia. Depois disso, ela tornou-se personalidade da TV e jornais. Viajou o mundo dando palestras e sendo a garota propaganda do comunismo soviético, a qual ela só tinha elogios a fazer. Em Berlim Oriental, a parte comunista da Alemanha na época, ela foi recebida por 50 mil fãs e tratada com honras de Estado. Na União Soviética e em Cuba foi dispensada a ela tratamento de primeira-dama, e em todo lugar seu nome era sinônimo de guerreira empoderada negra. Todavia, a dura realidade era que os grupos e movimentos radicais comunistas que Angela Davis participou, apoiou ou ajudou a formar com sua publicidade e teorias, tornaram-se criminosos assassinos viciados em drogas e álcool e possuídos por uma moral sexual frouxa, de modo que acabaram todos perdendo a aderência popular e rigorosamente combatidos pela justiça e pela lei. Afinal, como bem diz o autor, atirar na nuca de um policial, implantar e detonar bombas aleatoriamente ferindo inocentes, praticar assaltos e se
e envenenar de drogas, como fizeram esses grupos revolucionários de esquerda, não se trata de atos ou manifestações idealistas, mas de pura crueldade patológica e niilismo, isso sim. E a coroação negativa disso foi quando a própria Davis se candidatou a vice-presidente nos Estados Unidos. E o povo, já cansado da violência e loucura dos movimentos de esquerda, deram a Reagan 44 milhões de votos. E a ela, Angela Davis, aquela que dizia representar os anseios das massas, apenas 45 mil votos. O que mostrou que o comunismo naturalmente não faz parte e nem se conecta com o cidadão comum, porque é antagônico aos valores e princípios das pessoas comuns. Por isso que em todo regime comunista, o marxismo precisou ser imposto à força, sob ameaça e repressão armada. Após esses eventos, Davis se refugiou no seu ofício de professora. E dando palestras em diversas universidades, com o rabinho entre as pernas, sua batalha passou a ser mudar o currículo escolar, criando grades de estudos e cursos de extensão que abrangessem a leitura obrigatória de Karl Marx, de Lenin e as histórias de Malcolm X e Che Guevara. Ela definitivamente abandonou o manual de guerrilha urbana de Marighella e passou a usar a cartilha de estudos negros ou afro que ela conseguiu introduzir nas matérias curriculares. Seu esforço e conchavos resultou num programa acadêmico com disciplinas sobre feminismo e marxismo, que se tornou o programa pedagógico compulsivo nos cursos de humanidades. Essa reinvenção do movimento comunista fez com que personalidades públicas como Davis e ex-guerrilheiros fossem agora vistos como intelectuais, partes de uma elite acadêmica que, com seus cursos, palestras e livros, iriam implodir o sistema e reerguer uma nova sociedade. De seus estudos ministrados nas universidades, nasceu de modo sistemático o conceito de igualdade social ou igualitarismo. E tão logo se uniu a um coletivo lésbico, um grupo de ativistas feministas marxistas, ela fez nascer outro conceito fundamental para a esquerda moderna, a política de identidade, que criava uma teoria dialética entre héteros e homossexuais. Alguns públicos e justificando-se, numa camada de vitimismo, passaram a reivindicar justiça social, a concessão de favores, de privilégios aos gays, às lésbicas, aos travestis. Pode-se dizer que esse era então o embrião já do movimento woke atual. A consciência política começa pela consciência pessoal, dizia ela, significando, dentre tantas coisas, que assumir sua identidade por trás das imposições culturais, sociais e sexuais da classe branca opressora era o princípio da libertação total e real da mulher negra. O que se tratava de uma indução psicológica e manipulação mental para mudar o comportamento sexual das mulheres negras americanas. Outra também contribuição de Davis, dessa vez usando o arsenal teórico dos falidos líderes dos Panteras Negras e outros grupos radicais do recente passado, foi elaborar um arrazoado teórico que sustentaria depois as ações radicais do grupo marxista Black Lives Matter. Isso é, ela conceituou que os pais fundadores da América e todos os heróis brancos homenageados em estátuas e pinturas em toda parte houveram sido no passado caçadores de escravos, assassinos, invasores, predadores sexuais e opressores de todo tipo, e que a América precisava despertar sua consciência racista e banir esses falsos heróis dos livros didáticos. Também remover suas estátuas das praças e retirar seus nomes de ruas a eles dedicados. E anos depois, foi exatamente isso que o Vidas Negras Importam fizeram através de violência e radicalidade. E essa lavagem cerebral não podia ser menos tóxica a julgar pelos cursos e disciplinas que Davis e seus comparsas comunistas conseguiram implantar nas faculdades. História do Terceiro Mundo, Sociologia da Opressão Negra, Nacionalismo Negro e tantos outros. Com essa grade curricular, os estudantes saíam formados em odiadores profissionais, militantes políticos dispostos a roubar, matar e destruir em nome da causa revolucionária e também para glorificar o imundo nome de Karl Marx, o deus que eles cultuam na religião satânica do marxismo. Antes de findar a década de 1970, já havia mais de 500 programas de estudos negros em universidades por todo os Estados Unidos, escreve Christoph Ruffel. E isso avançou para os atuais 91% de universidades públicas com programas de estudos negros, 42% com departamentos exclusivos de tempo integral. E essas ideias são tão influentes na sociedade que expressões como racismo estrutural, hegemonia branca, machismo sistêmico, patriarcado, branco opressor, antirracismo e outras palavras do vocabulário usual nos jornais, mídia e internet foram primeiramente ditas e inventadas por ativistas dos Panteras Negras, do Exército da Libertação Negra
e outros circulando em seus boletins subversivos. E quando levados às salas de aula por intelectuais marxistas como a própria Angela Davis, os alunos os absorveram, sem saber que as pessoas que os inventaram tinham sido assassinos, estupradores e criminosos de vários tipos de crimes, como Ray Newton e Eldridge Cleaver, dos Panteras Negras, e que cunharam esses termos para criar empatia e confundir o público-alvo de suas manipulações ideológicas. O próprio Cleaver escreveu, quando esteve preso, que gostava de estuprar mulheres brancas para se vingar dos males que os homens brancos tinham feito aos negros no período da escravatura. E são esse tipo de gente que os acadêmicos, jornalistas e o povo comum estão reverenciando quando tomam suas gírias, seus jargões e suas frases para mostrar empatia ou engajamento com seus ideais de liberdade, justiça e igualdade, que não passam de fábulas e loucura das massas, para mencionar o excelente livro de Douglas Murray. E Rufo cita aqui uma frase que define todo o livro de Douglas Murray, que identidade, subjetividade e emoção são hoje usados como armas políticas. E como descreve Chris Ruffo, Angela Davis associou-se e deu vazão e publicidade a movimentos radicais armados, e quando esses deixaram de ser convenientes, ela abraçou outro tipo de radicalidade, o ativismo gay. Ela assumiu-se lésbica em 1997 e passou a militar sobre as questões de identidade de gênero e chegou a propagandear que vidas negras gays importam, parafraseando o lema do Black Lives Matter e particularizando para a sua causa específica. Mas no fundo, o que esses ativistas fizeram e ensinaram os outros a fazer é projetar suas patologias pessoais na sociedade e então apoiarem-se nisso para condenar as pessoas normais como racistas, opressoras, homofóbicas e essas coisas. Davis certamente foi uma das ativistas que mais contribuiu para a construção intelectual do movimento LGBT e seus derivados, o movimento woke, a transfobia, a gordofobia e diversas outras afetações mentais que a esquerda inventa. Mas a grande contribuição da senhora Davis ao esquerdismo moderno não foi, na verdade, na política, mas na linguística. Ela forneceu uma linguagem nova para apresentar os mesmos velhos e nocivos conteúdos da Revolução Comunista, que se resumem em destruir tudo no Ocidente e construir um paraíso socialista na Terra. E a mídia, como sempre, está lá, a postos para fazer a sua parte no jogo da sacanagem, onde ela seduz e hipnotiza suas vítimas, que ela chama de audiência, controlando a narrativa e inflando os corações com imagens editadas e argumentos sofistas. A cada ciclo de notícias, expõe então Chris Ruffo, ela molda a sequência de eventos ao introduzir um universo linguístico que envolve as emoções, fluindo em seus telespectadores raiva, medo, culpa ou vergonha, e sempre num tom terapêutico, oferece a solução, que é o caminho da militância marxista. E Angela Davis, concluiu o autor, encarnou a especificidade de criar abstrações e injetá-las no inconsciente coletivo das massas, induzindo comportamentos ideológicos, mas sob um véu de luta pela igualdade e justiça social, enquanto que, silenciosamente, o comunismo é dosado na sociedade em suas 1000 máscaras modernizadas: wokeismo, ateísmo militante, anticristianismo, niilismo, abortismo, gênero, antirracismo, cotas raciais, feminismo, liberalismo. Enfim, essa foi sempre a longa linha esticada sobre a sociedade desde as primeiras aulas da professora Davis na Universidade da Califórnia, em que ela dizia aos seus alunos de estudos negros que precisavam apagar o passado, demolir o presente e então controlar o futuro. E assim entra em cena o imprestável Paulo Freire. Em 1969, esse energúmeno exilou-se nos Estados Unidos e se tornou pesquisador associado em Harvard, onde traduziu para o inglês sua obra nefasta Pedagogia do Oprimido e adotou a barba longa, pretendendo talvez emular um velho sábio guru. De lá para cá, o livreto e suas ideias subversivas tornou-se best-seller, com mais de 1 milhão de cópias vendidas e um dos 3 trabalhos mais citados nas ciências sociais, e um texto fundamental em quase todas as escolas de pós-graduação em educação e programas de treinamento para professores. Freire passou 6 meses lá, mas foi o suficiente para germinar a semente de destruição do ensino educacional norte-americano. O conceito de pedagogia do oprimido é o mesmo que outros filósofos da educação já haviam chamado de pedagogia crítica, e contempla o arco de mentiras e de premissas então chamadas de justiça social. A ideia de Freire e da pedagogia do oprimido é de que o capitalismo escravizou a população e anestesiou os oprimidos do mundo de modo que não percebam ou até se acostumem com a escravidão. E para ele, isso é produzido pela imersão das pessoas a mitos coletivos, o da liberdade, a do capitalismo, o da propriedade privada. E são os ensinos e métodos educacionais de Paulo Freire, claro, que segundo ele, despertarão os dormentes e os levarão à verdadeira liberdade, que vem através da consciência revolucionária. No seu livro, as figuras mais citadas são Lenin,
Che Guevara, Fidel Castro, todos comunistas da pior estirpe. E segundo Paulo Freire, a revolução começa na sala de aula e depois eclode para as ruas. Ele via o sistema educacional como o campo de recrutamento ideal para uma revolução cultural. E a revolução cultural, como disse ele, leva a sociedade a ser reconstruída. Mas o maior talento de Paulo Freire era dominar a retórica. E como advogado, esmerilhou a arte do sofismo e da verborragia. Ou encheção de linguiça mesmo. E como efeito disso, fez surgir um método pedagógico que ensinava tudo, menos pedagogia. Ele dividiu seu ramo ideológico em duas partes. A primeira, o oprimido deve ser levado a conhecer sua opressão e se comprometer em libertar-se. E a segunda é fazer com que esse processo e consciência chegue a outros oprimidos. E a maneira pela qual a ideologia é difundida e contagia a outros é pela cultura. Essa é a ferramenta silenciosa da revolução. No decorrer, então, da década de 1960, o presidente João Goulart contratou Freire para liderar o pretenso programa de alfabetização nacional, baseado no modelo dos círculos de cultura que Paulo Freire tinha já desenvolvido em todo o Nordeste, quando trabalhava no SESI, que na realidade era um tipo de curso intensivo de como se tornar militante esquerdista e promover a revolução ou ditadura do proletariado. E, para você ter ideia, Freire era tão fã do comunista chinês Mao Zedong que chegou a declarar que a Revolução Cultural da China, aquela que levou milhões de inocentes à fome, assassinatos e perseguição política, tinha sido a solução mais genial do século. E foi graças à ação enérgica dos militares em 1964, instaurando o regime militar e destruindo os sonhos comunistas de Paulo Freire no Brasil, que a tentativa de colonizar as mentes dos estudantes brasileiros com ideologia marxista não deu certo. Como diria Bolsonaro, viva Carlos Alberto, brilhante Ustra, terror da Dilma Rousseff. Ou será o terror de Paulo Freire? Quanto a isso, a radicalidade de Paulo Freire não era menor, só era mais sutil que de seus camaradas comunistas. Ele queria não apenas transformar as nações em comunas socialistas, mas também modificar a mentalidade dos cidadãos, tornando os devotos robotizados do marxismo. Pessoas que eram tão apaixonadas por Karl Marx e Lenin quanto ele, né? Mas de todo modo, haveriam fatos que comprovariam a ineficácia do sistema de doutrinação de Paulo Freire. Ao ser aplicado nas escolas, depois de sua curta passagem pelos Estados Unidos, ele peregrinou pela América Latina, Europa e África, e achou guarida em Guiné-Bissau, onde o recém-possado ditador Amílcar Cabral o fez uma espécie de ministro da educação, digamos, o responsável por aplicar seu método pedagógico para alfabetizar e escolarizar as pessoas de seu país. Freire começou a desenvolver suas técnicas para formar professores especialistas em comunismo, e ao invés de treinar o alfabeto e conteúdos pedagógicos, dedicou-se a formar militantes marxistas que odiassem o Ocidente e o capitalismo. Os problemas pedagógicos são, antes de tudo, dizia ele, políticos e ideológicos. No entanto, inteligência e marxismo são coisas que não se misturam, e os registros oficiais do próprio governo de lá, do Ministério de Educação de lá, constata que, ao longo de 3 anos de programa de alfabetização freiriano, dos 26 mil participantes, quase nenhum havia alcançado o nível básico de alfabetização. Os guineenses continuavam sem saber ler e escrever, mas certamente com a alma contaminada de ódio pelo homem branco imperialista. Em 1977, quando Freire deixou Guiné-Bissau, aquele país estava pior e mais miserável do que antes de Paulo Freire. Os dados dão conta que 54% dos adultos não sabiam ler ou escrever, e 69% das mulheres. E na época que Freire esteve lá, o governo, orientado por ele, tentou seguir toda a cartilha marxista: estatização da produção, economia fechada e controle de preços, censura, educação doutrinada ao marxismo e governo centralizado. Mas o tal paraíso na terra não se fez, e até hoje Guiné é um território falido, entregue à violência, à barbárie, às drogas, à corrupção e à extrema pobreza e fome. Já as conexões de Paulo Freire nos Estados Unidos o levou a trabalhar para organizar uma escola para formar militantes comunistas e a dar palestras para revolucionários radicais como os Panteras Negras. Mas, intrigante, é que a temporada de Freire em Harvard e todas as suas iniciativas lá foram patrocinadas pela elite que ele tanto odiava e buscava derrubar. No caso, as fundações Kennedy e Ford, símbolos na época do capitalismo predatório raiz. Vai entender, né? Mas, ao mesmo tempo que isso era feito pelos menos 2 membros americanos da equipe de Paulo Freire em Harvard,
que haviam ajudado inclusive na tradução do seu livro para o inglês, articulavam para introduzir, em tantas faculdades quanto pudesse, teóricos críticos da educação, que em outras palavras se tratava de indivíduos comunistas revolucionários, treinados na pedagogia do oprimido e habilitados para desconstruir as bases da educação tradicional americana e formatar os currículos e pedagogias ao critério e gosto da Revolução Comunista. Ao longo de 40 anos, conta-nos Ruffle, o que se seguiu foi uma total expansão da ideologia revolucionária nas universidades. A pedagogia do oprimido se tornou a bíblia das faculdades de formação de professores e fez desses lugares centros de treinamento para a formação de ativistas radicais de esquerda. E o que se sabe é que Espanha, Áustria, Alemanha, Portugal, Inglaterra foram igualmente infectadas pelo vírus Paulo Freireano. E também as universidades de lá tornaram-se comitês de propaganda comunista, uma fábrica de cretinos marxistas, lugares onde a guerra cultural silenciosa acontece. E outro fomentador e protagonista dessa guerra silenciosa foi o proeminente professor de Harvard, Derek Bell, o primeiro professor negro da Escola de Direito de Harvard. Ele foi mentor de Barack Obama quando este era estudante e um inveterado e pessimista marxista revolucionário. Agora, não estamos numa era pós-racismo, mas em uma era em que o racismo foi ressuscitado, dizia Derek pouco antes de falecer em 2010. Bell se relacionava com o Partido dos Panteras Negras e foi quem esteve ao lado de Angela Davis quando ela enfrentou um julgamento no caso do sequestro no fórum pelo irmão do amante de Davis, que estava na época preso. No entanto, a percepção dele era de que a luta comunista armada não traria êxito nos Estados Unidos. E era preciso deslocar a batalha para os campos universitários. Sua radicalidade e sua mente hábil em produzir fábulas promoveu em um dos seus livros mais famosos o mito de um holocausto negro liderado por supremacistas brancos. E sua tática era fazer pressão política e ideológica para que negros ocupassem cargos de poder nas instituições. Os piores inimigos dos negros, na concepção de Derek, era a propriedade privada e o capitalismo. Segundo ele, essas eram armas de destruição em massa do homem branco para escravizar os negros num sistema burocrático que não os favorecia em nada, só lhes dava falsas esperanças. E do ponto de vista ideológico, Derek consumia os escritos de ninguém mais, ninguém menos que Antônio Gramsci e Paulo Freire. E Freire, inclusive, estava em Harvard na mesma época que Bell dava aulas lá. Mas não importava tudo o que ele conquistara. Sucesso acadêmico, um cargo permanente em Harvard, publicações best-seller e notoriedade jurídica, Bell continuava o mesmo ressentido e eterno de sempre. Para ele, a nação que lhe deu espaço e liberdade para trilhar o caminho que escolheu era o pior antro de imundície racista e escravagista que existe. E sua missão, então, considerava ele, era reformar o país em seus costumes e tradições, usando as universidades para remodelar o pensamento das massas de estudantes, os futuros professores, engenheiros, diplomatas, médicos, juízes, políticos. Só assim, pensava ele, a América será livre do racismo estrutural e da desigualdade social. Foi com essa pretensão, então, que Derek deixou Harvard em 1980, passando por Stanford, Oregon, e de novo retornando a Harvard em 1986, tornando as mentes dos alunos em ativistas da causa progressista. Bell travava uma luta silenciosa contra o homem branco. Considerava que sua tarefa era remover o modelo de ensino das escolas e universidades e substituí-los por um padrão voltado aos interesses dos negros. Ele chamava seus desvaneios marxistas de pedagogia liberacionista e pregava que as salas de aula são salas de guerra, onde as estratégias para a luta são concebidas e de onde as batalhas políticas são lançadas. E, em particular, Bell queria subverter a Universidade Harvard, doutrinando seu corpo docente e modelando o pensamento de todos lá, desde a recepcionista até a reitoria. Isso porque ele acreditava que Harvard estabelecia o precedente para o discurso da elite nos Estados Unidos. Lá era lugar onde a alma da classe dominante podia ser vista e estudada. Então, se pudesse transformar essa instituição num protótipo marxista cultural, poderia os comunistas determinar o destino cultural de toda a América. E na segunda vinda de Bell para Harvard em 1986, ele fez questão de exigir mais contratações de negros para o quadro de professores. O critério era que fossem radicais comunistas e, junto com esses, trabalhou ele para incutir naquela instituição políticas de diversidade, de identidade, de ações afirmativas, etc. Ele então participou e liderou protestos, greves estudantis, boicotes dentro da universidade, exigindo, chantageando e fazendo todo o artifício possível para manobrar a administração da faculdade a se curvar ao marxismo negro militante. Uma de suas peripécias foi mobilizar um grande protesto e greve de alunos para que a instituição contratasse uma então famosa professora militante chamada Regina Austin.
esquerdista e feminista raivosa. Essa ativista era conhecida por suas polêmicas e confusões por onde ela passava, e sua tese mais defendida era a de que todos os homens brancos são racistas e sexistas. Depois disso, no entanto, Bell foi demitido de Harvard após 2 anos de licença não remunerada. E para sua frustração, na audiência que definiu sua expulsão da faculdade, nenhum dos seus antigos apoiadores, os professores negros que ele forçou a faculdade a contratar, ficou do lado dele. Todos achavam Bell raivoso demais e vingativo demais. E na coroação disso tudo, o New York Times publicou acerca de Bell que ele era um homem rancoroso e que desprezava Harvard e tudo que aquela instituição representava nos Estados Unidos. Por isso ele não era digno de Harvard. Mas, digno ou não, ele deixou lá o seu legado, sua semente plantada e então adubada por seus discípulos da teoria crítica da raça e também, claro, por Marcuse e Angela Davis, da qual veio por empréstimo o termo interseccionalidade, tão em moda a partir de 2019 em diante no Brasil, que distribui, para se entender, o racismo, o preconceito e a discriminação por camadas ou níveis de vitimismo dos que sofrem tais moléstias. Isto é, por exemplo, a mulher é vítima social do machismo estrutural, mas a mulher pobre é duplamente vítima, tanto do machismo como da pobreza, causada pelo sistema capitalista. Já a mulher pobre e negra é triplamente vítima, pois, além de sofrer com o machismo e o capitalismo, ela também é castigada pelo racismo sistêmico, individual e institucional. E assim a escala de auto-vitimização se estende numa hierarquia ao avesso, onde os ativistas da causa das minorias oprimidas disputam quem é mais merecedor de assistencialismo estatal, quem merece o pódio da injustiça e desigualdade social. Mas ademais, toda essa digressão e jornada ao esgoto comunista pelas mãos de Herbert Marcuse, Angela Davis, Paulo Freire e Derrick Bell se resume em um projeto de ódio e inveja, que busca vingança e poder. E essa é para mim também a melhor definição de marxismo. E todas as teorias e teses acadêmicas de esquerda, todos os programas pedagógicos ou livros que escreveram, e todas as ações que progressistas e comunistas já desenvolveram e implantaram, têm um único propósito: sintetizar os ensinos de Karl Marx, comprimi-los e enfiar a goela abaixo da sociedade, chamando isso de revolução cultural. E se eu posso fazer aqui uma conclusão, eu digo que, por trás de tudo que a esquerda é e faz, há uma escuridão terrível, um vazio moral e espiritual que pretende sugar para dentro dele tudo o que há ainda de belo, de bom e de justo no mundo. O comunismo é, portanto, o próprio mal encarnado. Disso não podemos ter dúvidas. E arrisco dizer que os administradores desses movimentos marxistas, o woke, ativismo ambiental, climático, LGBTismo, abortismo, feminismo, transhumanismo, os chamados intelectuais ou especialistas disso ou daquilo, não passam de encarnações dos próprios anjos caídos de Lúcifer, ou algo próximo disso pelo menos. E por isso está escrito: acautelai-vos dos falsos mestres, vestido como ovelhas, mas sendo lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 a 16. E assim encerra a análise da obra A Revolução Cultural Silenciosa. Como a esquerda radical assumiu o controle de todas as instituições, de Christopher Ruffalo.